Vamos agora definir uma nova grandeza física, uma grandeza escalar, denominada potencial elétrico. Tá? Imagine aqui uma região onde existe um campo elétrico. Eu marquei 3 pontos nessa região. Eu vou colocar no ponto 1 uma carga de valor Q. E ela vai ter, no momento que eu coloco essa carga aqui, como está na presença de um campo, ela vai ter associada a ela uma energia potencial elétrica. E se ela for livre para se movimentar, essa energia potencial elétrica vai se converter em energia cinética e ela entra em movimento. Então, no ponto 1, ela tem associada a ela uma energia potencial elétrica, a carga que tem essa energia. Tá? Eu posso definir uma grandeza física que vai ser nada mais nada menos que a energia potencial naquele ponto dividido pela carga que eu coloquei naquele ponto. Tá? Isso nada mais é do que energia potencial por unidade de carga. Tá? Eu posso repetir esse procedimento no ponto 2. Tá? Quando eu colocar essa carga no ponto 2, ela vai ter associada a ela uma energia potencial elétrica, tá? Que eu também posso dividir pelo valor daquela carga Q. E eu posso colocar essa carga no ponto 3, e nesse novo ponto ela tem uma nova energia potencial, tá? 3, que eu posso dividir pelo valor da carga. Essa energia potencial 1 é diferente da energia potencial 2, que é diferente da energia potencial 3. Tá? Eu vou repetir esse processo, só que agora eu vou mudar a carga. Eu vou chamar uma Q', que é diferente de Q. Quando eu coloco uma carga Q' no ponto 1, ela vai ter uma energia potencial associada, que eu vou chamar de E' pot 1. E eu vou dividir isso pela carga Q'. Essa energia potencial agora mudou. Tá? Sempre que eu mudo a carga no ponto 1, sempre que eu coloco uma carga de valor diferente no ponto 1, vai ter uma nova energia, um novo valor de energia potencial elétrica, tá? Que vai depender da carga que eu colocar ali. Quanto maior a carga, maior a energia potencial. Se eu coloco no ponto 2, a mesma coisa, eu tenho uma nova energia potencial linha e eu posso dividir por Q'. Tá? E se eu colocar no ponto 3, uma outra energia potencial, eu posso dividir por Q'. Essa razão, tá? E' sobre Q, energia potencial sobre Q, naquele ponto 1 é exatamente igual à razão da outra carga. Tá? Então, no ponto 1, independente da carga que eu colocar ali, essa razão de energia potencial por unidade de carga nunca vai mudar para o ponto 1. Tá? Da mesma forma, para o ponto 2, a razão da energia potencial por unidade de carga é igual, sempre será igual no ponto 2, independente do valor de carga que lá eu coloque. Tá? É a mesma coisa no ponto 3. Então, eu posso definir uma grandeza associada ao ponto, que não vai depender do valor de carga que eu colocar ali. E essa grandeza é o que eu chamo de chamo de potencial elétrico. Tá? Então, por definição, potencial elétrico é energia potencial por unidade de carga. E é uma propriedade do ponto. Então, no ponto 1, o que existe? Existe um campo elétrico e um potencial elétrico. Não precisa existir aqui uma carga. Já existe, eu já posso associar a esse ponto um potencial elétrico. Da mesma forma, no ponto 2, existe um campo elétrico e um potencial elétrico. E no ponto 3 também tem um campo elétrico e um potencial elétrico. Só que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, é um vetor. Tá? O potencial elétrico não é um vetor, é uma grandeza escalar. Só preciso conhecer o módulo dele. Não tem direção e não tem sentido. Mas esse potencial é uma propriedade daquele ponto. Não precisa existir nesse ponto uma carga para que exista o potencial. Então, nessa imagem aqui que não tem carga nenhuma nessa região mostrada aqui, só existe um campo elétrico gerado por outra carga que não é mostrada aqui. Então, mesmo não tendo cargas nenhuma aqui, existe em cada ponto aqui um potencial elétrico. Logicamente, eu tenho que definir um potencial de referência, tá? Que é chamado de potencial zero. Geralmente, a gente escolhe um ponto muito afastado dessa região, a gente fala no infinito.
Tá? Então, num ponto no infinito, nós vamos definir o potencial elétrico como sendo zero. Tá? Então, no ponto 1 eu tenho um potencial V1, no ponto 2 o potencial 2 e no ponto 3 um potencial 3. Tá? O potencial muda de ponto para ponto. Em algum lugar eu vou ter que definir ele como sendo zero. E no Sistema Internacional de Unidades, eu utilizo o volt como unidade. Então, quando eu falo 1 volt, significa, na verdade, 1 joule, que é unidade de energia, dividido por coulomb, que é unidade de carga. Então, o que eu denomino potencial elétrico, na verdade, é energia potencial por unidade de carga.